Jornal das 6 com o jornalista José Rafael Lopes, a mãe da criança de 3 anos, que foi encontrada sozinha nas escadas de um prédio em Braga, foi constituída arguida. É suspeita do crime de exposição ao abandono. A informação foi avançada pela PSP de Braga. Esta criança, um rapaz de 3 anos, estaria ao cuidado da irmã de 15 anos desde o fim de semana. Foi encontrada sozinha esta madrugada nas escadas de um prédio. Ambas as crianças foram levadas para o hospital para verificar o estado de saúde. Estes 2 menores viviam apenas com a mãe. O pai morreu após ter estado detido no estabelecimento prisional de Braga. A agência Lusa avança que o pai das crianças esteve também envolvido em casos de violência doméstica. Aos jornalistas, o comissário Tiago Silva, da PSP de Braga, revela que a mãe foi constituída arguida, foi interceptada já pela polícia e já prestou declarações. Depois das crianças estarem completamente entregues ao hospital, as diligências foi tentar encontrar a progenitora. Pela hora do almoço foi possível identificá-la e interceptá-la, e que foi constituída arguida. Por isso já se encontra connosco, está indiciada pela suspeita do crime de exposição ao abandono. Posteriormente irá-se confirmar isso ou não. O comissário Tiago Silva, da PSP de Braga, sobre a criança que foi encontrada sozinha esta madrugada à porta de casa em Braga, aqui um registro da CNN Portugal. Ambos os menores estão bem, decorrem agora diligências para definir o destino imediato das crianças. Em cima da mesa pode estar aqui então um caso de exposição ao abandono. Em Setúbal foi encontrado já morto um mergulhador que foi dado como desaparecido esta manhã enquanto fazia trabalhos num navio. O jovem de 28 anos foi encontrado morto no casco do navio mercante em Setúbal. Estaria a trabalhar numa equipa composta por 3 outros mergulhadores e um supervisor. Terá dito que se estava a sentir mal enquanto reparava a caixa do mar do navio. Foi nessa altura que os colegas perderam de vista este homem e alertaram a Autoridade Marítima Nacional. O mergulhador foi encontrado 5 horas depois, já morto, sem o equipamento. Ao que tudo indica, terá retirado as botijas de oxigénio, a cinta de pesos e o cabo chamado linha de vida que liga o mergulhador à superfície. O capitão do Porto de Setúbal, Gomes Agostinho, diz que desconhece a razão pela qual o mergulhador não teria naquele momento o equipamento. Não é um comportamento habitual e é um comportamento que não deve ocorrer. Agora, terá necessariamente de ser apurada a razão pela qual ele tirou o equipamento. Palavras da ARTP, do capitão do Porto de Setúbal, Gomes Agostinho, ainda antes do corpo do mergulhador ter sido encontrado. O comandante adiantou ainda que estiveram envolvidos dezenas de operacionais nas buscas. O grupo parlamentar do PS questiona o governo sobre a suspensão da interrupção voluntária da gravidez no Hospital de Almada. Para os socialistas, esta questão supera a organização interna do hospital. A Unidade Local de Saúde Almada, Seixal, reconheceu estar a ter dificuldades na resposta e no recurso a um protocolo com um estabelecimento externo ao Serviço Nacional de Saúde para assegurar temporariamente a realização de interrupções voluntárias de gravidez, abortos. No documento dirigido à Ministra da Saúde, os deputados do PS questionam quais é que foram as razões concretas que determinaram a suspensão da resposta aos abortos no Hospital Garcia de Horta e desde quando é que o Governo tinha conhecimento das dificuldades existentes. O PS quer ainda um reforço urgente que garanta uma resposta atempada às mulheres que pretendem recorrer a este serviço. Ainda no setor da saúde, o Hospital de São José, em Lisboa, está a enfrentar um problema com dezenas de casos sociais que, segundo o hospital, estão a bloquear a capacidade de internamento. São doentes que estiveram internados, que já tiveram alta clínica, mas que continuam no hospital porque não têm para onde ir. Estes casos sociais no Hospital de São José estão a bloquear capacidade de internamento e a aumentar a pressão sobre as urgências. O presidente da Unidade Local de Saúde de São José, Miguel Paiva, diz que há atualmente 51 doentes com alta clínica que continuam internados por falta de resposta social. Ao mesmo tempo, há um número semelhante de doentes nas urgências à espera de uma cama. Eu tenho 51 doentes sociais neste momento no hospital que estão internados e não deviam estar cá, e o número de doentes na urgência à espera de cama que é sensivelmente da mesma dimensão e, portanto, esse é o nosso problema. Portanto, o que estamos a procurar é encontrar, enquanto não houver esta solução estrutural no SNS para este problema, é encontrar dentro da nossa instituição uma solução alternativa para que os doentes não fiquem na urgência, porque nós precisamos do espaço da urgência para os doentes agudos que todos os dias nos entram à ordem. Ontem entraram, na semana passada, a média foram 460 doentes por dia, está a ver? A situação agrava-se com a elevada procura das urgências. O presidente da Unidade de Saúde explica ainda que 42% dos doentes que chegaram à urgência vêm de fora da área de influência do hospital. Importa a esta hora, 6h05, fazer um ponto de situação sobre os incêndios que vão lavrando, sobretudo no norte do país. Há 3 grandes incêndios
que causam maior preocupação nos concelhos de Aroca, Torre de Moncorvo e Santo Tirso. Em Aroca, há 10 meios aéreos a ajudar no combate às chamas. Já arderam mais de 700 hectares. É o incêndio em Aroca que preocupa as autoridades, que mais preocupa as autoridades a esta hora. Há ainda 3 frentes ativas. As condições do tempo começam a dar algumas tréguas. As temperaturas desceram e há alguma umidade. Este incêndio mobiliza o maior dispositivo de combate às chamas desta tarde. De acordo com a Proteção Civil, estão no terreno quase 540 operacionais, apoiados por mais de 170 veículos e esses 10 meios aéreos. Em Bragança, ativo deste sábado, o incêndio de Torre de Moncorvo continua sem dar tréguas. As chamas alastraram-se da Carrezeda de Anciães, mas nesta localidade, grande parte do perímetro já está consolidado e em rescaldo. O incêndio ainda está a dar tréguas. O prognóstico é favorável, mas o comandante subregional de Emergência e Proteção Civil do Douro, Luís Miguel Fonseca, diz que ainda não é tempo de baixar os braços. Nós, neste momento, temos grande parte do perímetro em trabalho já de consolidação e rescaldo. Temos aqui isto, que é aquilo no âmbito da distribuição do Teatro de Operações José Tochar, nesta linha que vai entre a aldeia de Vilarinho da Castanheira e Seixo de Anciães, que ainda tem uma frente ativa com cerca de 400, 500 metros, mas já não contínua, e onde estamos a apostar neste momento tudo o que é o empenhamento operacional, seja com os elementos no terreno, a trabalhar com linha de mangueira, seja com o apoio de máquinas de arrasto e com o apoio dos meios aéreos. Os trabalhos estão a evoluir favoravelmente, mas efetivamente temos que ter algum cuidado, não entrar em excesso de otimismo. O ponto de situação do incêndio de Torre de Moncorvo, de Luís Miguel Fonseca, comandante subregional de Emergência e Proteção Civil do Douro. Declarações à RTP. Empenhados no combate às chamas estão 510 operacionais, apoiados por quase 170 veículos e 5 meios aéreos. E com o tempo a mudar, em Santo Tirso, como é que está a situação, Zé? As autoridades acreditam que o incêndio entre em resolução ainda hoje. Disso mesmo dá conta o comandante de bombeiros de Moreira, Cristiano Moreira, que alerta ainda assim para um cenário de alta imprevisibilidade. Eu espero, durante a tarde do dia de hoje, podermos fazer uma atualização do ponto de situação e passar efetivamente então para a fase de resolução. Mas, como digo, isto aqui é sempre uma incógnita, depende também muito da condição meteorológica, se mantém assim ou não, mas efetivamente a dar continuidade aos trabalhos que estão a ser desenvolvidos, sim, a expectativa é mesmo que se entre na fase de resolução. Cristiano Moreira, à RTP, o comandante dos bombeiros de Moreira, adianta que as duas frentes estão a ceder perante o combate aos incêndios. A esta hora, em Santo Tirso, estão quase 210 operacionais, 70 veículos e 2 meios aéreos. Na Ucrânia, Volodymyr Zelensky demitiu a vice-chefe do gabinete depois de uma operação anticorrupção. O presidente ucraniano afastou Irina Mudra do gabinete. As autoridades indicam que esta operação visou uma organização criminosa liderada por um parlamentar ucraniano e um ex-parlamentar com participação de funcionários da presidência. Segundo o Gabinete Nacional Anticorrupção da Ucrânia, os suspeitos terão lavado quase 3 milhões de euros para pagar a caução de um arguido num outro grande caso de corrupção que abalou a Ucrânia no ano passado. De acordo com os investigadores, este vasto esquema foi orquestrado por um empresário considerado amigo próximo do chefe de Estado. Perante este caso, o especialista em relações internacionais, Orlando Samões, diz que as agências anticorrupção da Ucrânia estão a conseguir fazer um bom trabalho. Estas agências de anticorrupção têm a sua autonomia, estão a fazer investigação e, portanto, estas alegações tanto atingiram os próximos de Zelensky como aqueles que também são pró-russos. O que significa que, se calhar, estas agências estão a conseguir fazer o seu trabalho e isto volta a ser, não é um caso novo. Portanto, não é um caso novo, é um caso em continuidade. Assim como deste rebaralhar do governo também há alguma continuidade. A análise de Orlando Samões no Gabinete de Guerra aqui na Rádio Observador. Este caso surgiu um dia depois do ex-ministro da Defesa da Ucrânia ter feito duras críticas sobre a situação de corrupção no país. E no desporto, pela primeira vez, Portugal tem 2 tenistas nos oitavos de final de um Masters 1000, neste caso Nuno Borges e Jaime Faria. O presidente da Federação Portuguesa de Ténis acredita que ambos vão continuar a fazer história. João Paulo Santos, presidente da Federação Portuguesa de Ténis, diz que esta pode ser uma das melhores épocas de sempre do ténis em Portugal e que para estes jogos, de mais logo, nem sempre o jogador com o melhor ranking leva a melhor. Podem perfeitamente qualquer dos dois ganhar hoje. Então, são jogadores muito conceituados, quer o Nakajima, quer o Musetti, mas neste momento qualquer dos dois jogadores portugueses atravessaram um bom momento
e no ténis não ganham sempre os que estão melhores ranqueados, e por isso eu estou convicto e convencido que podemos continuar com este brilharete que tem sido estas vitórias realmente de grande monta, não é? João Paulo Santos, Presidente da Federação Portuguesa de Ténis, sobre os jogos de hoje dos portugueses em Cincinnati, nos oitavos de final da competição. E há outras notícias a marcar a atualidade. Um em cada 4 condutores mortos e autopsiados no ano passado tinha uma taxa de álcool no sangue considerada crime. São dados da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária. Foram 282 os condutores mortos na estrada que foram autopsiados pelo Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, e cerca de 42% tinham álcool no sangue. O PS pediu esclarecimentos ao Governo sobre o grau de conhecimento e envolvimento na decisão do Executivo espanhol de prolongar o funcionamento da central nuclear de Almarães até junho de 2030. O partido pergunta se já foram feitas diligências pelo Governo nesse sentido, isto depois do Governo espanhol ter renovado até 2030 essa licença da central nuclear que fica a 100 km de Portugal. E hoje, segundo dia do Festival Vilar de Mouros, em Viana do Castelo, começou ontem. Youngblood foi cabeça de cartaz, levantou a fasquia. Para o que vamos poder ouvir hoje? Agora trouxeste para aqui bem. Estava à espera que subisses. Calma, se vai no carro, calma. The Hives. Isto não passa na rádio, ou passa? Aqui acredito que não, e acredito que o Nelson talvez se chateie um pouco. Nelson Ferreira. Exatamente, Nelson Ferreira talvez se chateie um pouco, estamos a ouvir da rádio. Não, acho que ele gosta. Acredito que sim, não são os cabeças de cartazes para o dia de hoje, essa honra está reservada para os norte-americanos Dropkick Murphys, que é ainda mais pesado, Ricardo. Estão de regresso os Dropkick Murphys mais de uma década depois, sendo que são os cabeças de cartazes, mas os suecos, que estamos a ouvir agora, da Hives, vão animar Viana do Castelo. O mesmo acontece com Ugly Kid Joe, Less Than Jake, Fishbone, bandas, diz uma secção de cultura do Observador, ótimas para o revivalismo. Eu pensava que os Ugly Kid Joe já eram pensionistas nesta fase, mas afinal ainda mexem. Portanto, o que é que temos mais? Ora, nos próximos dias, destaque para a banda britânica de rock Kasabian. Na sexta-feira, os cabeças de cartazes são os islandeses Kellyo Body Count Fashion, o último dia do Festival de Vilar de Mouros. O mais antigo festival do país. Ficamos com mais um bocadinho de The Hives. Este programa tem o apoio de BetClick.